Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós queremos partilhar a palavra que se encontra em 1 Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12 ao 20. Para entendermos um pouquinho daquilo que a leitura diz, é preciso entender o contexto onde Paulo prega aquilo que nós acabamos de ouvir. Muitos cristãos, atenção nisso, acreditavam na ressurreição de Cristo, mas não acreditavam na ressurreição deles mesmos, na nossa ressurreição. E Paulo, de maneira sábia, ele vai mostrando que a ressurreição de Cristo abre um caminho para a nossa ressurreição. E se nós pregamos que nós não ressuscitamos, é porque Cristo não ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, é porque nós ressuscitaremos com Ele. Muito se diz que Jesus morreu na cruz para nos salvar. É verdade. Mas Jesus também ressuscitou para nos salvar. A obra de Deus, ela passa por toda a vida de Jesus Cristo. A anunciação a Maria, o mistério da encarnação, o encontro de Jesus no templo, a vida oculta, o batismo aos 30 anos, ido ao deserto durante 40 dias para vencer Satanás, a vida pública de Jesus, sua prisão, flagelação, crucificação, morte e ressurreição, o tempo que Jesus apareceu aos seus, a sua ascensão e a descida do Espírito Santo. A descida de Cristo, a volta de Cristo, este mistério salva o homem. Claro, o auge foi a cruz, onde Ele se entregou por cada um de nós, mas toda a vida de Cristo, ela santifica e ela é santificante, santificadora. É por isso que Paulo vai dizer, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã, a nossa fé é vã também. Neste caso, nós seríamos testemunhas mentirosas de Deus. E aqui, meus caros, nós não vimos, nós não estivemos com o Senhor há 2000 anos atrás, mas nós acreditamos no testemunho daqueles que caminharam com Ele, que beberam com Ele, que ouviram a sua palavra, que viram os seus milagres, que relataram e chegaram até nós. É por isso que nós falamos que nós somos da Igreja Católica. A palavra católica significa universal, então nós somos da Igreja Universal. A palavra apostólica nos remete a duas situações. Apostólica, porque é a única igreja que vem dos apóstolos. Jesus que fundou a igreja sobre Pedro, e nós continuamos nesta igreja. Mas há uma segunda denotação que nós precisamos entender, há um segundo caminho que nós precisamos percorrer, o caminho do testemunho. Quando eu digo que eu sou católico apostólico, é porque eu acredito no testemunho dos apóstolos, aqueles que estiveram com o Senhor, aqueles que viram aquilo que nós acreditamos sem ver, eles estiveram com o Senhor. E aqui Paulo diz algo importante para mim e para você:
Claro, para mim pesa mais como pregador da palavra, mas para todos nós o testemunho da fé, o testemunho da vida, São Paulo vai dizer, nós não podemos ser testemunhas mentirosas de Deus. A nossa vida não pode ser uma mentira. E quantas pessoas vivem uma mentira? Quantas pessoas acreditam na mentira? Ela contou a mentira tantas vezes que aquilo virou verdade para ela. Mas a nossa mentira nunca será verdade aos olhos de Deus. E se Jesus não ressuscitou, e se nós pregamos que Ele ressuscitou, e se a igreja acredita na ressurreição, e se alguém é batizado, mas não crê na ressurreição, se torna uma testemunha mentirosa da ressurreição, uma testemunha mentirosa de Deus. E aqui, meus irmãos, nós precisamos separar alhos de bugalhos. Não é a mesma coisa. Aqui não é uma questão de imposição, é uma questão de escolha. É ou. Eu estou falando de quê? De duas definições antagônicas, polarizantes. E tem gente que eu não sei como, eu gostaria que essa pessoa me explicasse, que até hoje ninguém me explicou, como que há pessoas dentro da igreja, afirmando que são cristãs, católicas, que acreditam em Jesus, que rezam, creio na ressurreição da carne. Todo domingo eles falam isso como um papagaio, mas quando você conversa com a pessoa, ela acredita na reencarnação. São conceitos totalmente antagônicos. Não é possível você ser um cristão católico e espírita ao mesmo tempo. Aqui não é questão de provar quem está certo ou quem está errado. É você escolher o seu caminho e não ficar misturando duas coisas totalmente diferentes. E aqui, desculpe a minha franqueza, mas é minha obrigação alertá-los. Quem mistura esse assunto com facilidade, me desculpe a franqueza, você é um ignorante. A palavra é essa. A pessoa ignora o que seja o cristianismo e ela não sabe o que é o espiritismo. Ela não sabe nem uma coisa nem outra. Aí, como não entende nada, ela mistura com facilidade as duas coisas. Vamos lá. O que é a ressurreição? A base da ressurreição é Jesus Cristo. A Bíblia diz que cada homem morre uma só vez e depois virá o julgamento. Então nós temos esta vida, com a nossa morte, aquilo que é da terra volta para a terra, aquilo que é de Deus volta para Deus. Eu não tenho corpo, eu não tenho alma, eu sou corpo, eu sou alma, eu sou espírito. E essa unidade de corpo, alma e espírito é que forma o Christian. Eu não tenho corpo, eu sou corpo. Quando Deus, Ele molda Adão do barro, da terra. E depois Deus vai dizer, lembra-te que tu és pó e ao pó voltarás. Só que a Bíblia, quando diz que Deus moldou o homem, ele era um boneco sem vida. O que Deus faz? Sopra na narina, ou seja, Ele coloca para fora o que está dentro dele. Deus coloca Ele mesmo dentro do homem. É o Espírito. O que é o Espírito dentro de nós? É a presença de Deus em nós. É a nossa parte melhor. É aquilo que Deus nos concedeu. É por isso que quando a pessoa morre, aquilo que é matéria volta para a matéria. Lembra que tu és pó, então se enterra o corpo. E aquilo depois se vira pó. Depois o osso some. Ali a pessoa não está ali. Ali é a matéria volta para a matéria. Saiu da terra, volta para a terra. Mas o Espírito, ele vai para Deus. E São Paulo vai dizer, uma vez este corpo destruído pela morte,
O espírito que vai para Deus, a palavra espírito do grego, do hebraico, sopro, ar, fagulha de Deus. O espírito volta para Deus, e Deus nos concede, como concedeu a Jesus, um corpo glorioso, e nós então vamos para a vida eterna. Eu creio, eu como cristão católico, eu creio na ressurreição. Vive-se uma vez, se apresenta no tribunal de Deus, para que Ele nos conceda a vida eterna. E quem é que perdoa os meus pecados? O sangue de Cristo, a morte de Cristo no alto da cruz. Por isso que Jesus, para o cristão católico, Ele é Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade, em nome do Pai e do Filho. Ele é o Emanuel, que é Deus conosco. Aquilo que eu não consegui durante a vida, por causa do pecado, Deus completará com a sua graça. Isto é a fé da igreja, isto é a ressurreição. O que é a reencarnação? A pessoa, ela não é corpo e ela não é alma, ela tem corpo e tem alma, porque aquele espírito, ele vai pulando de corpo em corpo, uma reencarnação atrás da outra, para que ele se purifique. Se você lê, ou pelo menos tiver curiosidade, há um artigo de Allan Kardec, um dos papas do Espiritismo, onde eu tenho o livro, e ele diz que o sangue de Cristo não tira o pecado do mundo, que o sangue de Cristo não é capaz de salvar ninguém. O que torna a pessoa um espírito de luz são sucessivas reencarnações. Meus irmãos, o Cristo espírita não é o Cristo da igreja. O nosso Cristo, ele não é um espírito reencarnado. Ele não é um espírito de luz. Ele não é um ser que depois de sucessivas reencarnações chegou à perfeição. Não, esse é o Cristo do Espiritismo. O Cristo da igreja, o nosso, ele é filho de Deus. Ele é o Emanuel. Ele não reencarnou nenhuma vez. Ele é Deus. Ele ressuscitou. Aqui fica a dúvida: como crer na ressurreição e na reencarnação ao mesmo tempo? Como crer no Cristo da igreja, que é Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, o Emanuel, e como crer num outro Jesus, que é um espírito evoluído depois de sucessivas reencarnações? Aqui, meus irmãos, deixo bem claro, como cristão católico, é claro que a minha fé em Jesus é esta que da igreja recebi. Mas suponhamos que exista alguém, não, mas o que me sacia mais é o espiritismo. Tudo bem, cada um escolhe o seu caminho. Então vá, meu filho, vá, mas não venha. Vá, mas não venha. Se você não sabe, o direito da igreja, o código de direito canônico, não considera o espírita cristão. Tanto é que se um casal espírita traz uma criança para ser batizada, a criança não pode ser batizada. Se um casal convida um casal espírita para ser padrinho de batismo, o casal não pode ser padrinho de batismo. E se for, é um casal ilegítimo, são padrinhos ilegítimos. Uma pessoa espírita não pode receber a sagrada comunhão. Uma pessoa espírita, se chamar um padre para as exéquias, o padre não pode fazer as exéquias de uma pessoa que frequenta o espiritismo, porque é uma outra fé. O Jesus que essa pessoa crê não é o meu Cristo. E aqui não é uma questão de discriminação, porque no mundo que nós estamos, tudo é a mesma coisa. Hoje ninguém pode ter opinião de nada, que a turma do mimimi adora polemizar, mas aqui tem que ficar muito claro qual é o teu caminho. A minha doutrina, o caminho que eu ensino, o rebanho que eu cuido,
é cristão católico, com a doutrina católica, com aquilo que é baseado, que a igreja recebeu, o depósito da fé. Se a pessoa ela quer seguir o caminho do espiritismo, isso é a escolha dela. Então vá, mas vá e fique, porque o problema está nesta frase: o católico não pode ser espírita. É pecado grave, é uma negação da fé. Só que o espírita, ele pode ser católico. Este é o problema criado. Aí está a confusão criada. Se os daqui não podem ir lá, os de lá são incentivados a virem aqui. Só que a fé é totalmente diferente. A base da fé está totalmente diferente. A leitura que nós escutamos está escrito: se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem valor, e ainda estai nos vossos pecados. E o Espiritismo acredita que Cristo não ressuscitou. O Espiritismo prega que Cristo reencarnou, que é um espírito com sucessivas reencarnações. Como que você vive as duas religiões ao mesmo tempo? O que eu estou dizendo aqui não é A ou B. O que eu estou dizendo é que a pessoa tem que escolher um caminho. Ela tem que escolher o caminho dela. Ah, padre, eu sou espírita, respeito, não comungo da sua fé, não concordo com a sua crença, mas respeito a sua escolha. Viva a tua fé, meu filho. Frequenta, faz lá o que o Espiritismo prega, vai ler o que eles pregam. Não se pode misturar as coisas, que na cabeça de muita gente, e problemas que nós enfrentamos, vocês não imaginam as brigas que nós enfrentamos, os desgastes que os padres têm. Pelo menos eu fico desgastado com pessoas que não sabem nada de igreja, não entendem nada nem de cristianismo, nem de espiritismo, e vem na secretaria aprontar um bafafá, porque escolheram um padrinho que era espírita, ou não, se eu não puder com esse padrinho, eu não batizo. Ah, meu filho, eu não falo isso para o casal, mas eu não estou pedindo para batizar ninguém. Quem está pedindo para batizar filho seu? Você procurou a igreja pedindo batismo, e a igreja, como depositária da fé, ela tem direito de ter as normas dela e exigir que a igreja vê que tem condições de educar a criança na fé católica. Eu não entendo como que as pessoas conseguem misturar com naturalidade coisas totalmente que não tem nada a ver. Vou dar um exemplo rápido. Qual é a função principal, a missão principal de um padrinho de batismo? Ajudar os pais a educar os filhos na fé cristã católica. Esta é a missão dos padrinhos de batismo. A igreja zela para que a fé católica seja passada para a criança. Os padrinhos têm essa missão. Então, olha, nem a missão dos padrinhos eles sabem. Qual que é a missão dos padrinhos? É ser amigo do papai e da mamãe, é dar presente caro para o afilhado. Não é essa a missão dos padrinhos. A missão dos padrinhos são pessoas de fé praticante, cristãos católicos, que possam orientar essa criança no caminho da sua fé. A criança batizada católica, ela vai ser instruída na fé católica. O que certos pais fazem? Escolhe para padrinho de batismo padrinhos evangélicos, padrinhos da Universal. Mas, gente, está ficando uma bagunça. Estão misturando aquilo que não se mistura. E por que se mistura com facilidade? Porque não se conhece. Porque não se conhece. Lembro-me da minha aula de dogmática. O professor, o doutor José Cândido, muito inteligente, ele falava o seguinte: se você pede uma cozinheira para ir na despensa buscar fubá e amido de milho, ela sabe separar claramente o que é fubá e o que é amido de milho. Mas se você pede alguém para buscar que não sabe o que é, para ele usar um ou usar o outro, tanto faz. Por que ele tanto faz um como o outro? Porque falta conhecimento. É isso que falta em muitas pessoas: conhecimento da própria fé. Elas vão no rebanho, celebra, reza, balança braço, faz novena. Na hora que você pergunta sobre o fundamento da fé, elas não sabem. Aí mistura com muita facilidade,
Por isso que não é raro você encontrar católicos entre aspas, né? Vamos colocar as aspas aí. Católicos, aí vai conversar acreditando em coisas espíritas, que não é da fé católica. Ah, não, eu sou católico, eu vou à missa, mas eu acredito nisso. Quer dizer, a pessoa não vê, mas ela está traindo a fé, ela está se tornando uma testemunha mentirosa de Deus. É o que São Paulo fala, nós precisamos conhecer aquilo que é o coração da nossa fé. E ele vai dizer mais: se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Ah, eu acredito em Jesus, porque hoje em dia está assim, não é? Nem falo muito em Jesus não, vamos falar a verdade, nem falo muito em Jesus não. Mas vamos lá. Ah, eu acredito em Jesus para eu ter dinheiro. Eu acredito em Jesus para eu ser patrão. Eu acredito em Jesus para eu ter uma mansão. Eu acredito em Jesus para... Se é para esta vida que nós colocamos a esperança em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Aqui usou uma palavra bonita, mas é digno de dó. Nós temos que ter dó com pessoas que colocam a sua esperança neste mundo em Cristo. A nossa esperança não está naquilo que se vê, nossa esperança está naquilo que não se vê. Este é o conceito de fé. Nós cremos na vida eterna, nós cremos na ressurreição. Isso nos será dado depois da nossa morte. É claro que nesta vida Deus nos abençoará, o Senhor caminha conosco como bom pastor, Ele haverá de nos indicar caminhos, mas a nossa confiança em Cristo não é uma esperança para este mundo que tem início, meio e fim. Repito, que tem início, tem meio e tem fim. Ninguém ficará para semente, ninguém voltará aqui para corrigir história. Se vive uma vez só, e nós acreditamos, depois da morte virá a ressurreição. Na realidade, aí termina a leitura assim: Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. Esta é a nossa fé cristã católica, a ressurreição de Jesus. Os nossos entes queridos, eles não estão no túmulo. É isso que dói no coração de muitos. Padre, minha mãe está naquele buraco, meu filho está naquele buraco. Se estivesse ali, nós seríamos as criaturas mais fúteis da face da terra. Mas a leitura me diz que ali está apenas a matéria. Eu não sei se você sabe de onde vem a palavra cadáver. Você sabe o que significa cadáver? Cadáver significa carne dada aos vermes. Aí deu cadáver. Carne, dada, vermes, cadáver. Na verdade, meu filho, isso aqui, tem data de validade. Tanto o meu como o seu. Nós temos data de validade. Daqui a pouco eu viro pó. Por quê? Porque eu vinto pó. Mas o Espírito, ele não termina. O Espírito, ele volta para Deus. E depois do juízo particular, receberá o corpo glorioso, a vida eterna. Permita-me, já finalizando, só compartilhar com você alguns pequenos textos. Sabedoria 3:9. A vida dos justos está nas mãos de Deus. Nenhum tormento os atingirá. Quando morre uma pessoa doente, uma pessoa mais velha, idosa, toda a família toda chora, mas a família já fica um pouco mais confortada, né? Mas viveu muito, já era uma pessoa idosa, estava doente, descansou, né? Descansou. Mas quando morre uma criança, quando morre um jovem, um adulto jovem, essa dor, ela dói mais. E muitos dizem: nossa, essa pessoa morreu. Outros cochicham:
Que desgraça, hein? Outros falam, foi uma destruição. Olha a leitura de Deus, que maravilha. Aos olhos dos insensatos, o que na Bíblia é um insensato? É quem não tem fé. Tem muita gente insensata, quem não tem fé. Aos olhos dos insensatos, parecem ter morrido. Sua saída do mundo, uma desgraça. Sua partida do meio de nós, uma destruição. Mas para quem tem fé sabe, eles estão em paz. É por isso que nós temos aquela frase, quando a pessoa falece, descanse em paz. Não é descansar, ficar dormindo o resto da vida, não. Ninguém aguenta dormir o resto da vida. Descansar em paz é estar nas mãos e nos braços do pastor, estar com Cristo, descansar nele, que é manso e humilde de coração, é receber a paz que nós tanto sonhamos e que não tivemos durante esta vida. Aqui nós experimentamos momentos de paz, mas no céu nós teremos convívio com o príncipe da paz. Sabedoria 4, do 7 ao 15, fala sobre quem morreu jovem. O justo, ainda que morra jovem, encontrará descanso. A honra da velhice não consiste numa longa vida e não se mede pelos números de anos. Como que nós medimos a vida de alguém? Pelos anos. Quantos anos você tem? Eu tenho 15. Quantos anos você tem? Eu tenho 60. Quantos anos você tem? Eu tenho 97. Nossa, aquele viveu muito. Esse viveu pouco. Isso nós, que avaliamos a vida pelo tempo cronológico. Cronos, o tempo que come. Quem conhece mitologia grega, o Cronos era um deus que comia os filhos. Quer dizer, por que a gente fala tempo cronológico? O tempo nos come. Quanto mais a gente vive, mais fraquinho, mais enfermidade, menos vitalidade. Tempo cronológico. Deus não olha para o homem com o tempo cronológico. Deus olha para o homem com o tempo kairótico. Qual que é esse kairos? Qual que é o tempo? O tempo de Deus. O tempo de Deus. Então, para Deus, não interessa quantos anos a pessoa viveu ou se ela está de cabelo branco. O tempo que a pessoa viveu é o tempo de vida que ela teve. E aquele tempo é honrado por Deus. E Deus acolhe na plenitude do tempo. Então, para Deus, não interessa se você vive 100 anos ou se você vive 1 ano. O tempo de vida é aquele tempo que nós temos. E esse tempo que volta para Deus. O justo agradou a Deus, é amado por Ele, vivia entre pecadores e Deus o transferiu para outro lugar, foi arrebatado, para que a maldade não lhe pervertesse a consciência, nem o engano seduzisse a sua alma. O que a leitura diz? Que nós deveríamos nos ocupar da nossa morte. Nós deveríamos nos ocupar da nossa morte. E as pessoas só estão ocupadas com a vida. É bar, é cachoeira, é cuidando do corpo, é botox para tudo que é buraco no corpo, é dinheiro, é ostentação, é prazer. O ser humano esqueceu que ele vai morrer. O ser humano esqueceu que ele vai morrer. Que se nós tivermos na cabeça que a nossa vida aqui tem início, meio e fim, a nossa vida teria um outro horizonte. Nós viveríamos de um outro modo, perdoaríamos mais fácil, seríamos mais caridosos, rezaríamos mais, leríamos mais a palavra. Claro que a gente não diz isso para não colecionar inimizade, mas você conhece na sua família, e eu na minha, e pessoas próximas, pessoas que vivem com uma certeza absoluta: eu não vou morrer. Elas têm certeza absoluta que esta vida não vai passar. E aqui eu quero dar uma cutucada nos jovens. Quantos jovens, você olha por aí, eles têm uma certeza na cabecinha deles: eu sou Peter Pan. Eles têm o síndrome do Peter Pan. Quem conhece a história do Peter Pan? Ele pediu o desejo, ele queria ser criança a vida toda. Tem gente que acha que ele vai ser jovem a vida inteira. Aí não estuda, não trabalha, não reza,
não cria relacionamentos sólidos, aí, meu filho, o tempo passa, além da poupança Bamerindos continuar numa boa, o tempo chega para a pessoa, aí vai passar uma vida difícil, não conquistou ninguém, não tem nada, não tem cultura, estudo, ou não aprendeu a trabalhar. Tem gente que tem uma facilidade para o trabalho. Eu conheço aqui em Divinópolis empresários de sucesso, pessoas ricas que não terminaram a 7ª série, mas tiveram visão de negócio. Agora tem gente que não tem visão de negócio, então você tem que ter visão de estudo para ter pelo menos um diploma. Tem gente que não quer nenhuma coisa nem outra. Aí você vê pessoas de 30, 40 anos de idade levando uma vida difícil. Por quê? Porque na juventude acharam que eles eram Peter Pan, jovens para sempre. E a leitura vai dizer isso. As pessoas veem isso que eu estou falando, e não compreendem, e não lhes vem à mente que a graça e a misericórdia são para os eleitos do Senhor. Nós precisamos ser eleitos do Senhor, e não, como diz Paulo, mentirosos a respeito das promessas de Deus. São Paulo vai dizer, isso aqui é maravilhoso, Romanos 14, versículo 7. Ninguém dentre nós vive para si mesmo e morre para si mesmo. Eu vou contar o canal, não é? Mas vi uma entrevista um dia desse. Vi entrevista não, perco tempo com isso. Estava passando lá, falei, deixa eu ver aqui, o que vai sair? Mas não dá para assistir. Aí tinha lá uma pessoa fazendo da vida uma bagunça, e ela disse assim: ninguém tem nada com o que eu faço com a minha vida. A vida é minha, o corpo é meu, e eu faço o que eu quero. Tá bom, concepção dela, então que ela colha também as consequências dela. Vamos aqui para nós. Gente, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Você que é cristão, aqui todos os cristãos, não me fale uma besteira dessa. A vida é minha, eu faço o que eu quero com a minha... Filho, a nossa vida pertence ao Senhor. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. É por isso que São Paulo vai dizer: ninguém vive para si mesmo e nem morre para si mesmo. Por quê? Porque eu não sou uma ilha. O que o mundo diz? O que é bonito é para se mostrar. A gente nunca viu tanta gente pelada igual nós estamos vendo hoje. Só que para o cristão, o que é bonito é para se consagrar. É um pouco diferente. O que é bonito, Deus quer para ele. Só que o diabo quer para ele para destruir. Deus quer para ele para conservar. O que é bonito é para se consagrar. O que é bonito é para se mostrar. São escolhas de vida. Há pessoas que dizem: eu sou uma pessoa perfeita, eu sou perfeito. E é melhor você pensar: nós estamos por ser feitos. Parece, mas não é a mesma coisa. A conversão é todo dia. Olha que bonito: se estamos vivos é para o Senhor que vivemos, se morremos é para o Senhor que morremos. Vivos ou mortos pertencemos ao Senhor. Para os cristãos que eu estou falando. Vivos ou mortos pertencemos ao Senhor. A Escritura não diz que eu me pertenço. Esse corpo é meu, eu faço o que eu quero. Não, eu fui comprado por Cristo. Entendeu o que é dizer que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador? Porque senão tem alguma coisa errada, não é? Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, mas o meu corpo é meu, eu faço o que eu quero. Peraí, mas se Ele é seu Senhor e Salvador, é porque você já não se pertence. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quem quiser salvar a sua vida, vai perder, mas quem a perder por amor a mim, esse vai salvá-la. Meus irmãos, uma coisa, eu quero estar com a minha consciência tranquila. Eu não sei o dia que eu vou morrer, espero que demore. Eu adoro viver, mas eu sei, a vida é uma caixinha de surpresa.
Mas uma coisa eu morro com a minha consciência tranquila o dia que Deus me chamar: eu não fui um pregador omisso. Sempre mostrei o caminho da verdade, sempre apontei a verdade de Jesus. Se as pessoas escutaram ou não escutaram, o problema não é meu mais. A minha missão é apontar caminho. A minha missão é mostrar a proposta de Jesus, a verdade da palavra. Porque penso é isso que tem atrapalhado muito a nossa igreja. Não estou citando nomes, não estou condenando nem apontando, estou constatando. E isso tem atrapalhado a nossa igreja. Quando eu falo nossa igreja católica, infelizmente nós estamos com uma safra de pregadores que tem na cabeça um intuito: a minha pregação tem que agradar. E o pregador não prega para agradar, o pregador prega para converter, para chamar a pessoa na responsabilidade da fé cristã, que Jesus disse: com ele o ato desata, com ele não tem meio termo. Ele não diz isso: quem comigo não ajunta, espalha. E há um catolicismo, um cristianismo pregado por aí, muita água com açúcar. Tudo tá bom, tudo pode, mais ou menos você vai, Essas pessoas serão cobradas por Deus. Deus, quando vê pessoas se perdendo, Ele vai cobrar dos pregadores. Está vendo aquela pessoa que se perdeu? Ele foi na sua igreja aquele dia, você não falou a verdade. Você ficou passando a mão na cabeça das ovelhas. E a ovelhinha se perdeu, porque ela poderia ter convertido naquela missa. Ela poderia ter pego o caminho certo naquela missa. Entendeu? Então não é o padre. Fica com raiva do padre. É a palavra de Deus. E se a palavra de hoje incomodou você, você tem que fazer uma revisão de vida. O que está no meu coração que esta palavra me deu uma sacudida? O que o padre falou hoje que me fez pensar em coisas que eu não tinha pensado antes? É o Espírito Santo agindo em você. E até bom que mexeu em você. Porque infelizmente nós temos, claro que não é a maioria, mas nós temos certos dentro das igrejas nossas que estão ali de corpo presente. Parece uma missa de Ezequias, não é? Quando morre alguém, chama missa de corpo presente. Ou seja, se coloca o corpo na frente do altar e se celebra a missa para o corpo presente. Geralmente hoje se reserva missa de corpo presente aos ministros do altar, mãe de padre, um pai. Aí se tem a missa de corpo presente, porque não tem tantas missas assim. De vez em quando a gente vê nas nossas igrejas missas onde a pessoa está de corpo presente, né? Porque a cabeça, aí ouve com a facilidade que entra no ouvido, sai no outro. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo tocou a muitos que estão conosco. Você que me conhece, você que me acompanha há anos, coisa que eu não sou é de brincar com as coisas de Deus. Graças a Deus, sou um estudioso da palavra, da doutrina, e tenho comigo um pacto. Isso é comigo, não é com ninguém. Eu fiz esse pacto comigo. Sempre apontar o caminho certo para as pessoas. Sempre tirar as dúvidas que as pessoas têm naquilo que tange ao cristianismo. Minha cabeça está tranquila. Coloco a cabeça no travesseiro e durmo com a bênção do céu. Porque o que falei, e repito, a mesma pregação, não é para agradar, é para te levar a repensar na sua vida. Porque muitas vezes eu também estive errado. E professores, padres, reitores me indicaram o caminho certo. O mundo está do jeito que está, porque as pessoas estão perdidas. Cada um aponta para um lado e parece que todo o caminho leva ao mesmo lugar. Nós precisamos de uma direção mais segura, uma palavra mais firme, um evangelho fiel naquilo que Jesus nos propõe. E Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Ele não apenas me dá a ressurreição, Ele é a ressurreição. Ressurreição, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que alguém tenha morrido, ressuscitará. Me desculpem, gente,
Me desculpem se vocês acham que o padre pegou pesado, mas a leitura não diz, eu sou a reencarnação e a vida. Se alguém crê em mim, reencarnará. A leitura não é essa. A leitura é, eu sou a ressurreição e a vida. Se alguém crê em mim, ainda que tenha morrido, ressuscitará. Esta é a nossa fé, a ressurreição. É por isso que nós temos a maior festa da igreja, a Páscoa, o domingo da Páscoa. E o que significa o domingo de Páscoa? A ressurreição de Jesus. Que sejamos missionários da ressurreição, testemunhas da ressurreição, entregando os nossos entes queridos àquele que ama mais. É fácil você entregar aquele que você ama para alguém que ama mais do que você. A dor faz parte, o luto faz parte, o choro, não como, não durmo, há pessoas que ficam doentinhas, mas a fé é que nos sustenta, gente. A fé é que nos sustenta. Quando a morte visitar as nossas famílias, e me desculpe, eu tenho que falar, porque ele vai visitar. Desculpa, gente. Eu queria falar que ninguém vai morrer. Eu queria falar que na sua família a morte não vai visitar ninguém, mas vai. O papai, a mamãe, o vovô, a vovó, um parente, até que chega o meu nome e o seu. Aí você entende o que São Paulo diz? Não importa. Se vivemos é para o Senhor que vivemos, se morremos é para o Senhor que morremos, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. É isso que nos alegra, é isso que nos faz caminhar, porque a saudade ela existe dos dois lados. Nós temos saudade de quem foi, e acho que quem foi teve saudade de quem ficou, até que nos estaremos reunidos numa só família, a família de Deus. Sei perfeitamente que me estendi na reflexão, mas é um tema delicado, profundo e basilar da fé cristã. E tenho visto muita bagunça na cabeça de tanta gente. Novela fala uma coisa, filme fala outro, aí vem alguém fala na sua cabeça, vem alguém de outra religião, aí vem o Espírito, vem o Evangelho, a nossa cabeça fica tão cheia de doutrina de tudo quanto é lugar. Então precisa que a igreja nos dê uma direção. Você é cristão? Você é católico? O nosso caminho é esse. Respeitamos os outros caminhos, mas o nosso caminho é esse. Como eles têm o caminho deles, nós temos o nosso. E o nosso caminho é esse. Acreditamos em Jesus, caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Procuremos, meus irmãos, conhecer mais a nossa fé, aprofundar naquilo que faz parte da nossa igreja, para que não sejamos arrastados por ventos de outras doutrinas, mas que nos mantenhamos fiéis à doutrina dos apóstolos, ao depósito da fé que Jesus entregou aos 12 e através da igreja nós o recebemos. Esta é a nossa fé, que da igreja recebemos. E toda missa, sinceramente, professamos. Que o Senhor que nos concedeu esta fé, nos mantenham fiéis no caminho. Jesus Cristo ontem, Jesus Cristo hoje, Jesus Cristo sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos e irmãs, nós queremos apresentar ao Senhor também as nossas preces, os nossos pedidos. Se você me permite, há uma prece que nós podemos rezar todos os dias, que não é uma prece, é uma jaculatória. A jaculatória também nos alimenta. Nós temos refeições básicas, não é? O almoço, o jantar, um café caprichado. Mas você já viu aquelas pessoas que beliscam? Talvez você seja de beliscar. Você está andando, comeu uma bolachinha, comeu uma bananinha, tomei um iogurte. Sabe essas beliscadas? Isso na nossa vida cristã são as jaculatórias. É que você vai beliscando durante o dia. E é uma jaculatória maravilhosa e que nós precisávamos rezar mais. Precisamos rezar mais. A jaculatória é: Senhor Jesus,
pela vossa morte e ressurreição, dai-me o dom de uma verdadeira conversão. Quando você lembrar, fale isso. Senhor Jesus, pela vossa morte e ressurreição, dai-me um dom de uma verdadeira conversão. Lembrou, Senhor Jesus, pela vossa morte e ressurreição, dai-me o dom de uma verdadeira conversão. É isso que nós precisamos buscar a vida toda: conversão, mudança de vida, voltar o nosso olhar a Jesus, ser amigo de Jesus, conhecer Jesus. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de o nós. Senhor vos abençoe e vos guarde, Amém. volva teu olhar misericordioso para a tua vida e lhe conceda paz. Amém. Olhe com amor para a tua família e lhes conceda bênção. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que até a próxima vez que nos reencontrarmos, que o Senhor nos guarde na palma de suas mãos. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Demos Temos graças a Deus. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive, Ele vive, Ele vive, Ele reina para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor.